Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, podem tomar os seus lugares. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui reunidos mais uma vez como igreja para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. E estar reunido não é apenas estarmos aqui no mesmo lugar, mas estarmos juntos no mesmo propósito e assim como nós muitas vezes fazemos em outros lugares, aqui na igreja também é um lugar para você edificar a vida do outro e encorajar, motivar ele a louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 10, o verso 24 e 25, que devemos pensar em como motivar uns aos outros no amor e nas boas obras, e que não devemos deixar de nos reunir, mas sim nos encorajar mutuamente. Então, que nessa noite você possa ser instrumento de Deus para abençoar a vida do seu irmão e para que juntos possamos adorá-lo com alegria. Amém? Vamos orar para darmos início ao nosso culto? Senhor Deus, te louvamos, Pai, te rendemos graças. Obrigado pelo privilégio que é estarmos em Tua presença e que nessa noite o Senhor seja o centro de tudo que fizermos aqui, ó Pai. Que nós possamos entregar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Abençoa as nossas vidas e tudo o que fizermos nesta noite. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Boa noite, igreja. Amém? Nossa igreja tá bonita, hein? Tá linda essa... Já no clima, para a festa da rua, todo mundo já se preparando para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos estar louvando, então, agora o nome do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
Nós temos alguns recadinhos para os irmãos. Assim como a Rayana falou, a nossa igreja hoje está linda, não é verdade? Mas nós vamos fazer um novo pedido das camisetas. Então, se você... A nossa festa é que dia mesmo? 16 de maio, mas você precisa pedir a sua camiseta até hoje, no máximo, por conta do prazo da malharia, tá? Então, amanhã, pela manhã, cedinho, eu preciso enviar os tamanhos. Se você deseja adquirir ou sabe alguém da sua célula, de repente, que não tem e gostaria, hoje ainda, até o final do culto, me procure para passar o tamanho da sua camiseta. Tem infantil, baby look, camiseta normal. O valor é de R$ 45, tá bom? O pagamento não precisa ser hoje, pode ser até o dia 10, mas o pedido ainda hoje. E hoje também, ao final do culto, cadê a célula dos conectados? Estão aí? Cadê os conectados? Eles estarão vendendo um Danette, e é da tia Traude, né? Cadê a tia Traude? Eu já comi, sei que é uma delícia. Então, eles estarão aqui do lado ou lá fora? Lá fora, aqui por essa porta, não vai embora. Quantos tem? 55. 54, o Arthur falou. Corre, não fica enrolando aqui dentro que você vai ficar sem. Vai lá fora, compra o seu, R$10 para a célula dos juniores e a camiseta comigo. Vai lá, compra o Danette e volta a pedir a camiseta, para não ficar sem. Ah, e tem cafezinho também? Então, você já come o doce, toma um cafezinho sem açúcar. Eram esses os avisos. A Fran vai falar. Tem mais um. Boa noite, igreja. Graça e paz. Pessoal, na próxima sexta-feira, dia 24, nós temos o nosso primeiro encontro de casais do ano. Ele vai acontecer aqui na nossa igreja mesmo, às 19 horas. E o apelo é que você não venha, né, pastor? Brincadeiras, irmãos. Nós temos 20 vagas, né? Nós abrimos essa turma com 20 vagas, porém, restam apenas 7 vagas. Tá? Então, se você pretende participar, o encontro está bem bacana, você não vai se arrepender de dar o seu nome para participar desse momento. Tá? É um momento bem dinâmico, está sendo preparado de uma maneira muito especial pelo Ministério de Casais da igreja. E algumas pessoas me perguntaram sobre questão de duração. Ele é apenas nessa sexta-feira, tá? Então, é um momento único, são encontros temáticos. Esse primeiro nós vamos falar sobre comunicação entre o casal. E é um momento abençoador para o seu casamento, numa duração aí de 1h30 a 2 horas. Um ponto muito importante, você não pode trazer crianças, tá? Porque a programação precisa, né, que o casal esteja envolvido, esteja aqui, e a gente também não tem uma equipe que vai estar responsável pelas crianças. Então, é um momento para o casal. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui na igreja. Então, se você pretende participar e ainda não entrou no grupo, nos procure após o culto para que a gente possa preencher essas vagas, em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Boa noite, igreja. Hoje um culto recheado de avisos, atrações. E hoje nós vamos fazer um culto bem diferente, um culto muito especial, porque hoje nós faremos um culto missionário. Então nós estamos criando esse costume, né, de termos cultos temáticos e cultos missionários. E hoje nós vamos dar um depoimento, né, vamos trazer um depoimento dos nossos missionários. Nós que somos uma igreja que contribui, uma igreja que ora por missões. Hoje nós teremos a oportunidade, inclusive, de saber como fazer missões, não só orar e contribuir, mas nós trouxemos um recadinho dos nossos 2 missionários. Nós temos 2 famílias de missionários que são atendidas pela nossa igreja. Inicialmente, nós teremos o missionário lá de Três Lagoas, o pastor Kleber, que gravou um recadinho muito especial para a igreja. A graça e a paz de Cristo, amada igreja. Que alegria estar com vocês nesta noite tão especial, podendo falar um pouquinho com vocês. Quero deixar aqui o abraço da minha esposa Tainá, do meu filho Isaac e do meu filho Miguel, também da Missão Batista das Águas. Que alegria poder fazer parte deste corpo.
poder fazer parte dos batistas sul-mato-grossenses, poder estar à frente da obra do Senhor. Que Deus continue nos dando coragem e ousadia. Ore por nós, igreja. Ore para que Deus continue nos dando coragem e ousadia para proclamar o Evangelho. Ore pela nossa família, para que Deus nos guarde das questões como saúde, né? Nesses últimos dias temos passado por algumas enfermidades na área da saúde, principalmente questão de gripe, meus filhos, por conta desse tempo seco. Ore por nós. Irmãos, nosso trabalho tem avançado pela bondade de Deus. Estamos aí às portas. Eu acredito que em julho nós teremos mais um batismo. Será o nosso terceiro batismo. Em fevereiro completamos 2 anos de trabalho batista aqui. Que alegria Deus tem nos dado de poder fazer parte da missão, parte do projeto dele nesta cidade de Três Lagoas. E você faz parte desse projeto, você que tem investido, você que tem abraçado conosco, tem orado por nós, você faz parte deste projeto. E que alegria poder fazer parte com você daquilo que Deus tem feito neste lugar e aí na sua cidade. Que Deus continue abençoando a igreja, a amada igreja, que tem acreditado nos nossos trabalhos, tem acreditado na obra do Senhor e investido em missões, assim como tem investido aqui em Três Lagoas e em tantos outros lugares. Que Deus continue abençoando a amada igreja, que Deus continue derramando graça sobre todos que aí estão. Amém. Pastor Kleber, o senhor que nos assiste, sabe que o senhor é amado pela nossa igreja, o projeto do senhor é amado pela nossa igreja, e nós temos o pastor Kleber lá em Três Lagoas, e ele faz um atendimento com as crianças, né, daquela região, e tem sido uma bênção, tem comunicado para a gente que tem dado tudo certo, a obra está avançando, e esse nosso projeto missionário, ele é abençoado pelos homens da igreja. Cadê os homens da igreja? Todos aqui, ótimo, amém. Os homens da igreja é que nutrem o projeto missionário de Três Lagoas. Mensalmente nós recolhemos a contribuição, encaminhamos para a convenção, e a convenção encaminha para o projeto lá do pastor Kleber em Três Lagoas. Nós também temos a nossa família missionária da Espanha, né? Que está lá em Oviedo, a família Sanches, que também mandou um recadinho para a gente. Olá, queridos Oi, e amados gente. da Igreja Batista Atos de Amor. Estamos passando aqui para deixar esse recadinho para todos vocês, dizer que nós sentimos as orações dos irmãos, nós sentimos o apoio dos irmãos, e é isso que tem nos sustentado dia após dia aqui no campo missionário. Isso mesmo, nós temos orado e temos sido sustentados por vocês. Deus tem nos abençoado, já estamos avançando, crescendo aqui no ministério, em comunhão com a igreja e vendo Deus fazer grandes coisas. E isso é porque vocês têm nos apoiado e estado aqui conosco. Então receba, amada igreja, o nosso abraço e não se esqueça também de ler o nosso informativo com muitos testemunhos para vocês. Então é isso aí, gente. Um grande beijo, amamos vocês. Deus abençoe e um bom domingo para todos. Tchau! Estou me sentindo um apresentador de programa de auditório aqui com vocês, né, família Sanches, que também são muito amados por nós. O projeto que é uma alegria para nós ter um braço na Espanha, né, um braço em Oviedo. E, igreja, esse projeto da família Sanches é também sustentado financeiramente por elas. Quem estava no Por Elas ontem? Ótimo. As mulheres é quem nutrem esse projeto missionário lá na Espanha, então é uma bênção contar com a participação de vocês também. Meus irmãos, então percebam, nós somos uma igreja que ora, que intercede pelos nossos missionários, nós somos uma igreja que contribui com os nossos projetos missionários, e falta uma terceira coisinha que a gente faz durante o ano inteiro, mas talvez a gente não perceba, e agora vai ter um momento a mais para nós fazermos missão. Não só orar, não só contribuir, agora a nossa igreja tem uma data marcada, né, pastor? Dia 16 também já é um evento missionário nosso, mas, meus irmãos, no dia 26 e 27 de maio, eu quero um exercício de vocês agora. Peguem o celular de vocês, momento autorizado para pegar o celular, Juventude Sync. Peguem o celular, olha no calendário, 26 e 27 de maio, não vai ter nada. Sabe por quê? Porque é uma terça e uma quarta. Ninguém faz nada numa terça e uma quarta, além do trabalho, claro, né? Mas, gente, esses são os dias em que nós receberemos na nossa cidade a carreta missionária. O que é a carreta missionária? É uma carreta equipada para atendimentos médicos, clínicos, da nossa junta de missões nacionais, da Convenção Batista, e ela roda o Brasil inteiro. Ela rodou o Rio Grande do Sul. E dia 26 é meu aniversário, eu convido todos para a minha festa, na nossa carreta missionária. Quem não for vai estar em problemas comigo, né? Então, gente, a carreta missionária é uma carreta equipada
que acompanha os estados. Então, na última tragédia de Minas Gerais, a carreta estava, no Rio Grande do Sul, a carreta estava, e quando não tem tragédia, quando assim, né, o Brasil está funcionando, a carreta fica visitando os estados. E no mês de maio, a carreta estará rodando Mato Grosso do Sul. A nossa igreja, com grande apoio do pastor Valnier, se inscreveu e foi contemplada com uma visita da carreta. Então, nos dias 26 e 27, a carreta estará aqui. A gente preparou um vídeo muito rápido para vocês já irem sentindo o clima do que nos espera nesses dias. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. Ele me ungiu, ele me ungiu, a consolar todos os que choram, a libertar todos os cativos, anuncia a graça do Senhor, anuncia a graça do Senhor. A carreta está vindo do Distrito Federal, o Ricardo preparou esse vídeo para a gente. Você foi lá, Ricardo? Fazer as imagens lá no Distrito Federal, trazer para a gente. Primeira mão para vocês. Dia 26 e 27, ela desembarca aqui. Meus irmãos, eu trouxe algumas informações rápidas para a gente já ir entrando no clima e se organizar. Lembra que vocês viram que vocês não têm nada mais importante na agenda de vocês do que isso? Então, coloquem na agenda aí, 26 e 27. Aí você pode falar para mim, Arthur, mas eu trabalho de manhã. A gente vai ter atendimento de manhã e à tarde. Ah, mas eu trabalho à tarde? De manhã. Mas eu trabalho de manhã e de tarde. Nós teremos, pastor, culto à noite. Não tem desculpa. Hoje até tivemos uma brincadeira, né? Pô, de manhã, tarde, noite eu não consigo. Só de madrugada. De madrugada nós temos escala também. Segurança da carreta missionária. Cabe todo mundo. Não tem como não participar com a gente. Nós estaremos lá no Jardim Gramado, na frente do estádio municipal. Vamos prestar esses atendimentos lá. Vocês perceberam que a carreta é equipada com consultórios médicos e odontológicos, né? Qual é o papel da igreja, então? Levar os profissionais. Nós temos, então, o casal missionário que vem, mas o casal não é profissional, odontológico nem médico, é um casal missionário. Nós precisamos, então, do quê? Mobilizar a igreja para atrair médicos e dentistas, principalmente para essa ação. E os irmãos podem estar pensando, eu não sou médico, eu não sou dentista, me livrei dessa. Não, Deus te dá outra oportunidade, porque nós não teremos apenas atendimento médico e odontológico. Nós vamos ter atendimento psicológico, se assim tiver voluntários. Nós podemos ter atendimento nutricional, farmacêutico, fisioterapêutico, tudo isso na área da saúde. E nós também podemos abrir as opções de ações, né, sociais, de serviços sociais. Nós podemos oferecer corte de cabelo, nós podemos fazer a sobrancelha da mulherada, nós podemos fazer a unha da mulherada. Tudo isso nós podemos fazer lá, nós podemos cumprir o ID de Jesus. Fazer, então, em obras, transformar em obras aquilo que Cristo nos revela na sua palavra. Então, meus irmãos, dia 26 e 27, muito importante a participação de todos. Eu queria que o nosso Ministério de Missões se levantasse agora, rapidinho. Alexandra, Rafa, Patrick, Nilane, Mariana, Gabriel aqui com a gente. Meus irmãos, se vocês já sentirem no coração hoje aquela vontade de trabalhar com a gente, de fazer missões, procurem esses irmãos, eles vão indicar. Procura aquele que vocês têm mais afinidade, claro. Eles vão indicar o caminho para a gente fazer isso acontecer. Semana que vem nós entramos na igreja de novo para apresentar o nosso formulário, mas é importante então que nós procuremos esses irmãos para nos cadastrar, né? Para fazer o cadastro de voluntários para essa participação dessa carreta. Percebam que nós estamos com a nossa camiseta da Festa na Rua também por um motivo, porque lá no dia nós usaremos essa camiseta, todos os voluntários estarão com essa camiseta. Por quê? Um custo a menos, tá? Prazo muito curto para pedir novas camisetas, então nós precisamos agilizar. Essas camisetas, então, serão a nossa base. Então, mais um motivo para adquirir, junto com a Mariana, a nossa camiseta. Amém, meus irmãos? Dia 26 e 27, a nossa carreta. E o último detalhe muito importante. Nós vamos fazer isso, essa prestação de serviços, como uma amostra, mas o que está por trás é o caráter evangelístico dessa ação. E como se dará o evangelismo nessa ação? Nós iremos, no domingo anterior, no dia 24,
dia 24, domingo anterior, pela manhã, nós iremos para o bairro. Entraremos no bairro de cabeça, fazendo o convite para terça e quarta, né, oferecendo todos esses atendimentos. Mas vai ser um convite também disfarçado, porque, na verdade, a gente quer abertura de famílias para entrar nas casas, orar pelas essas famílias, apresentar o projeto e apresentar aquele que nos salvou. Amém? Então, dia 24, domingo, pela manhã, nós teremos esse momento de evangelismo para a preparação para o dia 26 e 27. Amém, meu pastor? Amém. Deixa eu dar um reforço. Pode sentar vocês. Deixa eu falar uma coisa bem importante, pegar carona na empolgação do Arthur, porque vai ser uma programação muito bacana. Eu preciso falar isso para vocês. Nós, eu e ele, procuramos 3 secretarias aqui do município para poder ver se conseguiríamos um apoio para essa atividade, porque vai ser muito especial, irmãos. Nós falamos com o secretário de Infraestrutura, falamos com a secretária de Cultura e falamos com a secretária de Saúde. As 3, né, Arthur, unânimes, fecharam de nos apoiar. Para você ter uma ideia, a Secretaria de Cultura, sem despesa nenhuma para a igreja, vai colocar várias tendas lá, onde nós vamos fazer essas atividades que o Arthur disse. Além disso, a Secretaria de Cultura vai colocar mesas, cadeiras para os cultos que terão na noite de terça e de quarta-feira. A Secretaria de Infraestrutura vai colocar energia, água, vai disponibilizar, né? Para nós, sem custo nenhum, os banheiros lá da feira ficarão à nossa disposição e a Secretaria de Saúde da cidade vai nos apoiar, nos ajudando com profissionais de saúde também, tanto dentistas como médicos. Temos uma reunião quarta-feira, 8 horas da manhã com eles. Então, assim, irmãos, a Junta de Missões Nacionais viabilizou. Nós estamos tendo um apoio do poder público para essa atividade acontecer. Inclusive, a Ana falou se poderia colocar no calendário de aniversário da nossa cidade essa programação. Então, assim, a gente insiste para você priorizar isso. Você não pode ir de manhã, não pode ir à tarde, vai à noite, né? Para que, assim, em peso, a nossa igreja possa estar lá. Não é para fazer propaganda da igreja, não, é fazer propaganda de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, e tudo que vai acontecer é uma desculpa para eles estarem à noite, para poderem ouvir a palavra de Deus. Então a gente conta com o apoio dos irmãos, plante isso, essa palavra que o Arthur deu, como uma semente no seu coração, e não deixe de estar lá naqueles dias. Amém? Amém, igreja? Glórias a Deus. Neste momento, eu quero convidar todas as crianças até 11 anos para vir até aqui na frente. Estar liberando vocês, né, para o culto infantil, onde vocês serão ministrados lá pelas professoras, pelas irmãs que são voluntárias também ali. Não deixa de ser uma missão também. Amém? Vamos orar para essas crianças. Quero todo mundo com os olhinhos fechados. Agora em reverência, vamos estar orando. 1, 2, 3, silêncio, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela vida de cada criança que está aqui presente. Sabemos, Pai, que eles são os nossos futuros missionários, pastores, ministros de louvor. Sabemos, Pai, o quão é importante eles estarem aqui para louvar e bendizer o seu santo nome. Somos gratos pela vida deles e assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Enquanto as crianças estão se retirando, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez. Se tiver alguém, levanta a mão, dá um tchauzinho aqui para mim. Temos algum visitante? Ali a irmã. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Que bom que você está aqui. Espero que você volte outras vezes, amém? Vamos estar nos colocando em pé para estar louvando o nome do Senhor. Nesse louvor também será ministrado dízimos e ofertas. Então, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, pode estar trazendo aqui à frente aos ofertórios, amém? Vamos estar louvando, então, com alegria ao Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa, ai, mas eu não tenho dom de falar, eu não tenho dom de orar, eu não tenho... Esse mês, as células, quem participa de células sabe, a gente está estudando sobre dons e talentos. E como o pastor ministrou aqui naquele culto, não há quem não tenha talento e dons para ser usado no ministério. O primeiro dom, o primeiro ministério que nós temos é o ID. É o ministério de pregar o evangelho, é de falar do amor de Jesus. Muitas vezes a gente pensa que fazer missão é sair do nosso bairro, é sair da nossa cidade, é sair do nosso país. Mas você pode fazer missão com seu vizinho, com seu colega de trabalho, pregando e levando o evangelho a essa pessoa. Amém? Invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Cristo. Oh, aleluia, Senhor. Invocar o nome Cristo, buscar e
Pai, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Desperta em nós, Senhor, essa vontade, esse desejo, Senhor, de proclamar o Teu Evangelho, de ir, Senhor, e fazer o ID que o Senhor tem nos chamado, Deus. Ó, Senhor, que nós não nos conformemos, Deus, com a nossa própria salvação, que nós não nos conformemos, Senhor, com este mundo e ficarmos, Senhor, parados, sentados, Senhor, sem fazer o ID, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, eu clamo que o Senhor desperte em nós, Senhor, a vontade, Senhor, de fazer o ID, de pregar o Teu nome, de falar do Teu nome, de falar, Senhor, sobre Ti, sobre a Tua cruz, Senhor, sobre o Teu sacrifício. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor desperte em nós esse desejo. Em nome de Jesus é a nossa oração, Senhor. Amém. Os irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, nós estamos com alguma situação de irmãos enfermos, né? Nós estamos com o irmão Fábio lá em Curitiba. Tá tudo certo, tudo caminhando tranquilo lá, né? A irmã Inês sempre está colocando como que está indo. Irmão João, enfim, né? Graças a Deus, saiu a possibilidade da sua cirurgia, está marcada para quarta-feira. Enfim, uma luta que estava isso aí, né? Se vocês terem uma ideia, a justiça já tinha liberado, já estava o dinheiro na conta, ele ia operar cerca de um mês atrás, o dinheiro estava na conta, liberado pela justiça, porque aquelas coisas do SUS, né? Algumas coisas tem que entrar na justiça, brigar para pegar direito, e foi liberado, autorizado, estava na conta, mas uma questão burocrática não autorizada. Eu acho que o irmão Wagner deve saber bem isso, né? Que trabalha no hospital, sabe que às vezes tem umas nuances ali. Aí o irmão João voltou para São Gabriel, mas parece que agora limpou. Ele precisa ir terça-feira para Campo Grande. Inclusive, os irmãos, né, que estão no grupo da igreja, viram que a irmã Zilda, né, até colocou. Então, se alguém for para Campo Grande, terça-feira pela manhã, puder dar uma carona para eles, né, vai ser uma bênção, porque eles precisam ir antes, a fim de... vai ter que fazer alguns exames, algumas coisas de praxe pré-cirúrgico, né, que a cirurgia será na quarta-feira. Inclusive, se alguém tiver, porque eu e a Tula, nós vamos estar envolvidos num piquenique com o Grupo Atos, né, naquele dia, terça-feira, e então nós não vamos poder estar indo. Mas se alguém tiver a disponibilidade, a igreja até ajuda com combustível para poder levá-los, né? Então, se alguém puder, né, se dispor a nos ajudar, né, a levarmos o irmão João e a irmã Zilda para Campo Grande, só que tem que ser na terça-feira pela manhã, né? Então, se alguém puder, nos procure, pode falar comigo, o irmão Otimar, que a gente vai estar viabilizando isso. E outra informação também, né, Antônio? Irmão José, mais uma queda, né? Parece que agora cortou ali perto do supercílio, algumas coisas mais tristes, né, aconteceram. Amanhã nós vamos estar com ele, amanhã pela manhã, mas são os nossos idosos, né, os nossos irmãos que, porventura, aí uma situação ou outra ocorre, e nós, como igreja, no mínimo, devemos orar por esses irmãos. Amém? Então, quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Nós vamos orar, interceder pela vida desses irmãos. Use esse momento também, você que tem algum conhecido, algum parente que, porventura, esteja passando, né, por algum tratamento médico, interceda por ele nesse momento, interceda por ela, use esse momento para orar por aqueles que estão enfermos. Oremos. Pai, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome nesse lugar, por isso estamos aqui. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Abençoa-nos, ó Deus, a fim de que saiamos daqui certos de termos tido um encontro com o Senhor. Mas nesse momento aqui, queremos apresentar nominalmente esses irmãos, o irmão Fábio, o irmão João, o irmão José, e também aqueles que estão sendo apresentados em oração nesse momento. Situações, ó Deus, de tratamento médico, de doença, alguns enfermos em casa, outros internados. Queremos, Deus, rogar pela vida desses Teus filhos que nesse momento padecem
enfrentam lutas pela saúde, e nós cremos, por isso oramos e clamamos ao Senhor a tua intervenção, o teu derramamento, ó Deus, de cuidado pleno sobre a vida daqueles que estão enfermos. Nós sabemos, ó Deus, que vivemos num tempo tão bom, onde a medicina, com tratamentos, com medicamentos, tão avançado esse tempo, mas sabemos que há situações que o homem ainda não alcançou, que ainda é impossível um tratamento, mas sabemos que para o Senhor nada é impossível. Por isso, Pai, visita cada oração, visita esses irmãos, visita cada situação que é apresentada nesse momento de saúde, e pedimos, Pai, que o Senhor possa intervir para a glória do Teu nome. Não apenas oramos, mas também já Te agradecemos e fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Agora nós vamos apagar a luz, né, porque o culto vai ser neon. Não, estou brincando, né? Apagar a luz para ficar tudo... Hoje eu quero dar uma palavra, né? Hoje nós estamos com esse enfoque em missões, e eu quero falar sobre a urgência de missões. Nós vamos ler Romanos capítulo 10. Eu quero que você preste atenção, pode abrir o texto aí, mas eu quero antes falar um pouquinho sobre Romanos capítulo 10. Ele é um texto, como hoje no estudo bíblico pela manhã, nós vemos vários textos e a gente falava assim, né? Esse trecho fala muita coisa, né? Estou falando muita coisa. Romanos 10, ele é muito especial. Olha só, você, por exemplo, que acha que Israel é especial na questão da nossa fé cristã, não é. Não é, irmãos, não é. Aquela coisa de colocar bandeira de Israel, irmãos, não tem nada a ver conosco, nada a ver. Israel é um povo de Deus, é um povo que surge no chamado de Deus, lá em Gênesis 12, com o chamado de Abraão, sim. Deus fala para Abraão, nós vamos constituir a partir de você uma grande nação, e a partir dessa nação serão benditas todas as famílias até. E Deus faz uma promessa para Israel. Deus e Israel têm uma relação que é coisa de Deus com Israel, não tem nada a ver com a gente, nada a ver. Paulo, que era judeu, não precisa acreditar em mim, Paulo, que era judeu, escrevendo aos Romanos, aí no capítulo 10, se você ler os primeiros versos, você vai ver que ele fala que deveriam orar por Israel para que os judeus pudessem aceitar e receber Jesus. Aí os primeiros versos de Romanos capítulo 10. Por quê? Porque os judeus entendiam que Cristo não era o Messias, eles estavam caindo numa armadilha espiritual. Paulo, que era um expansor, era um anunciador, um missionário mor daquela época, de anunciar a fé cristã, fé da graça em Deus, em Cristo Jesus. Ele faz um apelo nessa carta para que intercedessem, porque Cristo era o fim da lei. Mas os judeus até hoje seguram nisso daí. Então, irmãos, a nossa questão com Israel é mandar missionário para lá. E eu não sei se vocês sabem, mas Israel é um dos lugares mais complicados para anunciar o evangelho de Jesus do mundo. Há vários vídeos na internet que você pode ver missionários cristãos evangélicos, eles recebem cuspe na cara, eles são enxotados e expulsos da cidade, porque eles não creem na fé cristã. Então, assim, você fala, mas pastor, que negócio de Deus, eu volto a dizer, problema de Deus com Israel, não tem nada a ver conosco. Então, essa paixonite aguda que tem, lá é um lugar muito bacana, com lugares históricos, das narrativas bíblicas, tudo certo, né? Se você um dia puder ir lá, caro pra caramba, e perigoso também. Mas assim, irmãos, nós precisamos deixar em pratos limpos isso muito claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo pega uma carona nessa questão, e aí, quando está lá no versículo 14, 15, ele vai fazer um apelo que ecoa nos nossos corações até hoje. Porque apesar dele fazer uma convocação para a igreja de Roma, pregar o evangelho aos judeus, ele começa a fazer uma convocação para a expansão do evangelho.
e a necessidade de anunciar a palavra de Deus, a mensagem da salvação em Cristo Jesus por todo mundo. E aqui no versículo 14 e 15 de Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo ele é bem enfático quando ele diz: como, pois, veja bem, para não ler todo o texto, eu já ambientei você no texto para você entender porque que ele vai falar isso aqui. Ele vai dizer assim, olha, mas como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Como que eles vão clamar? Como que eles vão servir? Como eles vão conhecer algo que eles não creem? E como crerão naqueles que eles nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Uma palavra bem enfática, bem aguda, algo desafiador de Paulo à igreja. E ele fala assim no versículo 15, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aqui talvez uma palavra que Paulo, ao escrever para Roma, ele está sim usando essa questão da urgência, porque olha só, Jesus lá em João capítulo 1, já está dizendo, olha, ele veio para os seus, os judeus, mas eles não o receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo compreendeu essa mensagem, até mesmo como um doutor na lei, um fariseu. Paulo era um dos bambambãs da categoria religiosa judaica. O apóstolo Paulo era muito conhecedor da palavra, era perseguidor de cristão, até o seu encontro com Jesus. E ele agora, como missionário, como um apóstolo constituído por Cristo, ele está dizendo assim, gente, nós temos um trabalho a fazer. Nós temos algo que temos que arregaçar as nossas mangas e ir ao encontro das pessoas. Nunca foi no coração de Deus a ideia de enviar Jesus, a fim de que pessoas que fossem movidas pela fé pudessem estar encaixotados em prédios. Nunca foi. Mas isso aqui não é importante? Claro que é para a nossa comunhão, para o nosso fortalecimento, mas isso aqui não é nossa missão. Isso aqui não é nossa missão. Isso aqui é um fator determinante da nossa comunhão. É importante estarmos aqui para adorar, para conhecer, para celebrar ao Senhor, para estarmos intercedendo, para sermos um apoio para... Mas a nossa missão não é essa. A nossa missão é como até acabamos de cantar. Clamo Cristo pelas ruas, levo Cristo às montanhas, isso é a missão. E Paulo, ele começa a esmiuçar isso de uma forma mais categórica. Ele fala assim, como é que eles vão crer naquilo que eles nunca ouviram? Como é que eles vão ouvir se não tem quem fale? Como é que vão falar se não tem quem envia? Entendeu? Paulo está chamando a igreja para uma convicção da sua missão. E nessa noite, queridos, à luz desse texto, eu quero trazer alguns conceitos daquilo que é a obra missionária, a urgência dessa obra missionária e a importância da igreja estar envolvida com isso. A nossa maior missão é fazer missões. Aliás, isso não é nenhuma opção, isso é uma responsabilidade. Eu louvo a Deus por a nossa igreja hoje ser municiada pelo casal, o Arthur e a Alexandra, que eles vibram, né, com missões. O Arthur, se deixar de manhã, tarde, à noite, está falando disso, ele ama. E vocês não sabem como que isso espiritualmente reverbera na vida de todo mundo. Quando nós começamos com a família Sanches, agora com o pastor Kleber, lá em Três Lagoas. E no meu coração o desejo de um dia a gente não está vendo mais 2 vídeos, mas uns 10. Em nome de Jesus. Porque a maior clareza de que nós estamos como igreja no caminho certo é quando nós vemos isso. É quando nós saímos daqui para algum trabalho. A festa na rua é uma obra missionária, porque além de trabalharmos a comunhão nas preparações das células, de tudo que é feito aqui, a nossa ideia principal é atrair as pessoas para perto da igreja.
Isso é fazer missões. Fazer missões é levar o nome de Jesus, não talvez pela pregação, por um ensino que talvez teologicamente você não tem, mas a sua vida, o seu jeito. Isso é fazer missões. E sabe o que é mais interessante? O povo está carente, o povo está ansioso por pessoas que preguem. Eu não sei quantas vezes você tentou, mas faça um teste. Lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua família. Chame alguém num canto um dia e faça essa pergunta. Vou te dar um curso de teologia em missões agora. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma pergunta, não tem duas, fazer uma. Você chama a pessoa no canto e fala assim, eu tenho uma pergunta muito especial para te fazer. Quem é Jesus para você? É tudo que você precisa, você vai ver. Depois você fala para o pastor, depois você fala. O Espírito Santo vai arrebentar com o coração da pessoa, você vai ver. Faz um teste para você ver. Paulo está incomodando o coração das pessoas. Ele está mexendo com a igreja de Roma. Por quê? Nessa noite eu quero dar algumas respostas. Em primeiro lugar, por que é uma urgência fazer missões? Em primeiro lugar, porque sem Jesus não há salvação. Não tem salvação. Irmãos, vamos pensar que nós temos um produto aqui. A igreja, ela trabalha, o nosso produto se chama Jesus. O nosso produto não se chama lindos louvores. O nosso produto não se chama uma boa pregação. O nosso produto não se chama uma boa administração. O nosso produto se chama Jesus. Sabe por quê? Porque sem Jesus, as pessoas continuarão na sua natureza real, que é morrer e ir para o inferno. Um homem e uma mulher sem Jesus, ela não tem a salvação. Às vezes nós ouvimos a seguinte afirmação, Deus não muda. E isso já deu tanta discussão, né? Deus não se arrepende, Deus não muda de opinião. Ah, Deus não muda. Não muda. Deus não se arrepende. Mas em Gênesis 7, Deus diz para Noé que se arrependeu de ter feito o homem. Lá em Jeremias 18, Deus diz para Jeremias que se o povo não mudasse, aliás, inverso, se o povo mudasse, ele mudaria de opinião também sobre o que ele haveria de fazer com Israel. Com Deus não tem problema nenhum de mover algumas coisas. Não tem, irmãos. Tem. Mas há uma coisa que Deus jamais vai mudar. É a forma como você vai para o céu. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai para o céu. Você pode ser uma ótima pessoa. Você pode ser uma pessoa incrível, com muita sabedoria. Aliás, você pode até estar na igreja, mas se você não tiver Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o inferno. O texto começa, como invocarão aquele em que não creram. O mundo que nós vivemos é um mundo muito bom. Eu tenho 57 anos, já vivi várias fases do mundo. Eu despertei para a vida nos anos 70. Era um tempo bem difícil. Era bem complicado. Eu, meninão, eu conheci o mundo dos anos 70, um mundo em crise, um mundo de revolta. E aqui no Brasil, aquela ditadura militar, que uns dizem que não eram, outros dizem que eram, mas éramos cheios de proibições. Entramos nos anos 80, com anistia ampla, geral e irrestrita. Nós aprendemos o que era liberalidade. Eu me lembro, nos anos 80, havia um programa na Rede Globo que se chamava Armação Ilimitada. Quantos lembram desse programa? Lembra? Um programa que ensinava os jovens que não tinha nada a ver dois rapazes morarem com uma moça no mesmo apartamento. Era um mundo livre, faz o que quer. Os pais não têm mais tanta importância na sua vida. Entramos nos anos 90, o povo apaixonado, trichonado, se matando por causa de dinheiro.
era o tempo da prosperidade, dinheiro falava mais alto, tudo se torna mais caro. Entramos no ano 2000, o tempo da globalização, onde a internet dava os seus primeiros sinais, e nós começávamos a estar mais perto de culturas, de conhecimento. Chegamos aqui nesse tempo de inteligência artificial, chegamos num tempo onde tudo é rápido, tudo é ágil, e as pessoas cada vez mais trancadas dentro de si e dentro dos seus quartos. Hoje nós somos uma geração de gente que não sabe mais o que é um estilo ideal de vida, porque também é uma metralhadora giratória sobre estilo de vida, como deve ser casado, como deve ser a vida, como que cuida do seu corpo, como que se relaciona, mas é um tempo muito bom, é um tempo maravilhoso, não é verdade? Agora há pouco oramos por aqueles que estão doentes. Talvez muitos não teriam respostas lá nos anos 70 que nós temos hoje. Nos anos 70, por exemplo, assuntos de doenças psicossomáticas, não existia muita conversa sobre isso. Psicologia vai começar a bombar em meados dos anos 80. Porque o mundo era meio travado. Hoje, irmãos, é maravilhoso, não é? Eu lembro que para saber o sexo da criança, aquela que estava grávida, a maioria esperava no nascimento. Os mais antigos lembram disso, não é verdade? Hoje em dia, Mateus outro dia ficou sabendo que estava grávido na terça, na quinta já sabia. Não, estou brincando, né? Foi tão rápido assim, né? Mas é tudo muito rápido, não é verdade? Tudo muito rápido. Mas talvez nós nunca vivemos uma geração tão grande em que milhares e milhares de pessoas estão dentro das igrejas, mas longe da presença de Deus. É algo assim, irmãos, muito complexo, porque a mensagem do Evangelho não mudou. A mensagem do Evangelho é a mesma. Se você não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o inferno. E essa não é uma mensagem de imputação, de acusação. É uma mensagem de amor. Por que muitos filhos, chega um momento, começam a ter revolta contra os seus pais? Porque seus pais que falam que amizade é porcaria, que algumas amizades é porcaria. Falam que algumas comidas não se devem comer, algumas coisas não se devem assistir, algumas roupas não se devem vestir. E os pais, mas são eles que te amam, porque eles te falam o que vocês precisam ouvir. Quando Jesus vem, ele não vem para botar medo em mim e em você do inferno e do diabo. Aliás, Jesus vem para dizer que o diabo e o inferno não são nada. E que há algo muito maior, que é a salvação, que é nós recebermos o Filho para que possamos escapar de uma situação que já temos. E eu quase não sei por que eu prego isso aqui. Porque todo mundo sabe disso. Mas a maioria do mundo não. Os homens estão doentes, mergulhados e imersos nos seus desejos carnais, nos seus prazeres mundanos, e não se preocupam com a sua eternidade. O que é mais caótico é que nós que sabemos, às vezes nem ensinamos para os nossos filhos. E Paulo fala isso, fala assim, igreja de Roma, nós precisamos levar uma mensagem para que os judeus se convertam. Isso é urgente. Nós não podemos ficar aqui dentro louvando, orando. Há pessoas morrendo e indo para o inferno. E o que nós temos feito? Porque sem Cristo não há salvação. Diga para quem está do seu lado assim, sem Cristo não há salvação. Billy Graham, pastor batista, certa vez disse assim, nossa tarefa principal é dizer às pessoas sobre Jesus Cristo e levá-las a uma decisão por Ele. Essa é a missão da igreja. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Deus não espera que você cante bonito. O Espírito Santo já preparou aqueles para fazer isso. Deus não quer que você toque bem. O Espírito Santo já preparou isso. Deus não quer que você esteja na liderança da igreja. O Espírito Santo já preparou isso.
Mas o que Deus quer que todos nós façamos é que anunciemos a mensagem da salvação. Amém, irmãos? Em segundo lugar, a fé vem pelo ouvir. Deixa eu falar para você, às vezes é muito fácil e gostoso a gente se acomodar nos nossos cultos. A gente não pensa e nem prega e nem fala, mas muitos de nós nos escondemos em alguns termos que são bíblicos, mas são ensinados no inferno. Quer ver eu ensinar um para vocês? É a vontade de Deus. Não, se fulano se converter, é a vontade de Deus. Senão, quem ensinou isso para você? Vontade de Deus é algo que já está pronto, nós temos que buscar. Qual é a vontade de Deus? Está aí em Romanos 10. A palavra de Deus, pode pegar a sua Bíblia, aí em Romanos 10, deixa eu ver aqui qual que é o versículo, ele fala assim, porque todo aquele que clamar o nome, porque Deus não quer que ninguém se perca, ele fala assim, no versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a fé que o Espírito Santo precisa ministrar nas pessoas, desde que a igreja pregue. Por isso, meus irmãos, essa é a nossa missão. Quer ver outra coisa que nós achamos? Não, isso aí Deus vai fazer. É uma obra que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo vai fazer uma obra através da minha e da sua vida. Porque a fé é cultivada por aquilo que eles ouvem. Ou então, a gente poderia crer que a fé é um punhado de semente que Deus manda que anjos comecem a derramar sobre as pessoas, e não é assim. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 10, o versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? Os dias 26 e 27, 26 e 27, é 27 e 28, 25 e 26 e 27. Nós vamos ter uma grande oportunidade de fazermos evangelismo. Sabe como? Vão ter pessoas lá que vão estar na fila para cortar cabelo. O jeito com que você vai falar, olha, pode ficar aqui atrás, você está evangelizando. Porque a pessoa vai entender que Jesus está na sua vida falando com ela. Você vai estar evangelizando e fazendo missões, quando o dentista falar, agora o número 8, quem que é o número 8? Vai estar fazendo missões. Só o fato de você estar lá nas noites, nos nossos cultos, você vai estar fazendo missões. Com a sua simples presença, você vai estar anunciando Jesus. Porque eles vão ser cercados por pessoas transbordantes de amor e de fé. E eles vão crer. Queridos, fazer missões é nós levarmos as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. O versículo 14 fala, e como crerão naquele de quem nunca ouviram? Vocês querem ver o problema sério que nós vivemos? Preste atenção no que o pastor vai dizer. Hoje é dia 19 de abril. Hoje é dia do índio. Não fala mais dia do índio, né? Hoje fala das comunidades, não é, como é que fala? Não é pioneiro, nativas. Agora fala, hoje se comemora, povo, não, mas tem um outro termo, fala não sei o que, nativo, comunidades nativas. Você não pode mais falar dia de, povos indígenas, então, e nativos, tem que falar isso, você falar dia de índio, o povo briga. Né? 19 de abril hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você responder no seu coração. Para quantas pessoas nesse ano, desde o dia 1º de janeiro, você falou que Jesus morreu por ela? E nós falamos que são crentes ainda. Como? Como? Charles Spurgeon, vocês acham que o pastor é meio duro, né? Olha o que Charles Spurgeon falou. Olha aí, pode pôr. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor.
A fé vem pelo ouvir. E o Espírito Santo está procurando gente que fale. Fale aquilo que vive. Amém? Terceiro lugar. Por que é urgente? É urgente, irmãos, porque ninguém ouvirá o silêncio da igreja. Aliás, eu preciso consertar isso aqui. Vai sim. O céu vai ouvir o silêncio da igreja. Deus ouve o silêncio da igreja. O mundo não. Eu lembro quando eu cheguei aqui em São Gabriel, chegamos em 2017. Abril de 2017, faz 9 anos nós estamos aqui. E aqui tinha uma festa. Aliás, nem sei se vai ter mais, né? Aquela festa do porco no rolete, né? Não sei. Bom, não sei se vai ter como era, né? Irmãos, nós chegamos aqui. Aí o pessoal falava assim, né, Lomel, pastor, se você quiser ir para Campo Grande, né, porque isso aqui vira um trupé, isso aqui, né? Eu não lembro quantos estavam aqui na igreja, né, quando a gente começou. Eu lembro que eu obedeci, né? Pastor novo, assim, ele obedece tudo, né? Eu peguei o carro, todos os grupos, tudo para Campo Grande. E eu lembro que nós chegamos aqui no domingo, já estávamos aqui já. Eram os primeiros meses, acho que foi em setembro aquela vez, né? E eu morava num apartamento ali, irmãos, não dá para você entrar ali, que era tudo cheio. Eles colocaram cavalete, lembra, Lominha? Lembra, Ricardo? Colocaram cavalete aqui no domingo, né? Tinha segurança aqui, ó. Porque o povo tomava toda essa avenida ali, tudo na rua, dormia, comia, fazia necessidade, brigava, se matava, tudo aí, ó, essa avenida aí. E eu cheguei, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, quando nós chegamos para o culto, aí era uma segurança, uma mulher. Ela virou e falou assim, ô pastor, né? Que eu parei o carro meio ali e falou, pastor, ora por nós ali. Segurança, né? Eu falei, pelo amor de Deus, você tem que cuidar de nós aí. Ela falou, senhor, ora por nós. Eu falei, não, tudo certo, né? E eu lembro, não sei quantos estavam aqui, lembra? Eu peguei e falei no culto assim, irmãos, ano que vem, 2018, nós vamos participar da festa. E uns irmãos olharam assim, né? Falou, pastor. E nós participamos. Nós colocamos a água de graça. Lembra que nós colocamos a água de graça? Quem que lembra aqui da água de graça? Uns pouquinhos irmãos, né? Você lembra, né, Cleide? Nós colocamos uma barraca aqui e nós ganhamos água mineral. Um monte de, acho que nós ganhamos quase 100 caixas, né, Lomé? Era muita água aí. Essas de 12, de 500, um monte de caixa. E nós entregávamos um papel. Era água de graça, pessoal bêbado, pelado, pessoal namorando. É verdade, aqui não era tudo. Passava gente tudo. Não, tudo falou que pelado passou nenhum. Ela não estava na hora que eu estou brincando. Aí eu lembro que nós colocamos, e era água de graça, o povo se assustava. E aí nós entregávamos um papel escrito água de graça. Aí estava escrito água. Por que água? Porque a Bíblia fala que Jesus é a água da vida. Quem beber dele jamais terá sede. Quem beber da água, está lá em Lucas, quem beber da água que é Jesus, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E eu coloquei de graça, porque graça era o método de relação de Deus. Graça era o presente que Deus dava a todos os homens por Jesus Cristo. Aí o povo pegava o papel e saía lendo. Você fazer missões. Não sei quantos que se converteram, mas eu sei que a igreja fez o seu papel. Nós demos muita água. E o povo assustava. Tinha gente que queria pagar. Eu falei, não podemos receber. É água de graça. Entende? E sabe o que era legal? Todo mundo parava, queria conversar, tinha gente que pedia oração. Sabe por quê, irmãos? Porque um dos pecados mais complexos da igreja não é as meninas pintarem o cabelo de roxo, de vermelho, de azul. O maior pecado da igreja não é os meninos virem com uns cabelos bacanas. O maior pecado que a igreja pode cometer não é fazer um louvor mais animado. Não é isso. O pecado da igreja é ela ficar em silêncio para anunciar a mensagem da salvação. O mundo
não pode se dar o luxo de ter no seu meio uma igreja que se aquieta. Porque a igreja que é assim se torna pequena no reino de Deus. Pode ter milhares de membros. Pode estar anunciando curas, libertações. Mas se ela não anunciar que Jesus Cristo é por Ele que nós somos salvos, tudo que fizermos, toda espécie de sacrifício, todo louvor ou adoração não chegará aos céus. Porque a igreja existe para anunciar as boas novas. Diga para quem está do seu lado, você precisa anunciar. Você não pode ficar em silêncio. Hudson Taylor, missionário, disse certa vez assim: a grande comissão somos nós. Não é uma opção a ser considerada. Não é nós nos reunirmos aqui e falar, gente, vamos trazer a carreta? Pessoal, vamos evangelizar o bairro? Gente, vamos financiar? Não é isso. Nós não temos isso. Isso é porque nós existimos. Ele fala, mas é um mandamento a ser obedecido. A pegada da igreja é fazer missões. Eu vou te falar, se você é dos jovens da igreja, se você é dos casais, se você é dos homens, se você é por elas, se você é do ministério infantil, e se você não tem no seu coração um coração missionário, você está na contramão do significado que é ser igreja. Igreja não existe para nós nos sentirmos melhores. Embora quando você faz missões, a sua vida é transformada por completo. Amém? Quarto e último lugar para nós encerrarmos. Missões é o maior culto que fazemos a Deus. Olha aí na sua Bíblia o versículo de número 15. Ele fala assim, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Quão formosos são. Sabe o que me cheira esse texto? É Deus olhando para aqueles que fazem missões, olhando para uma igreja missionária e batendo um carimbo de legitimidade. É Deus olhando para as nossas ações e dizendo, é isso aí. Atos de amor está certo, o caminho é esse aí. Entende, irmãos? David Livingstone foi um missionário inglês. David Livingstone, ele assim sacudiu parte da África. Ele era um médico muito culto, um homem de Deus, família poderosa em Londres, e ele optou por ser missionário no interior da África, ao ponto de ele mergulhar em lugares lá ermos, da sua família, acionar o governo inglês para irem lá e buscar. Tanto é que foram lá, uma comitiva do exército inglês, do exército britânico, foi lá na África, e encontrou ele numa tribo já com dentes podres na boca, quase careca, embrenhado no meio de uma aldeia, anunciando o Evangelho. E entre tantos ensinos que ele nos deixou, tem um que é lapidar e muito ensinável. Ele disse assim, Deus, pode pôr para mim, não está indo. Ele disse assim, Deus tinha um filho e fez dele um missionário. Deus tinha um filho e fez dele um missionário. Por isso, meus irmãos, que o seu coração possa ferver e clamar por bênção sem fim do Senhor. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe a sua saúde. Que Deus abençoe os seus sonhos. Mas que o seu maior pedido seja para Deus, faça de mim um missionário. Peça para o Senhor isso, e você compreenderá por completo o que é o Evangelho. Feche os seus olhos, vamos orar.
Eu quero que você nessa noite possa falar com Deus e dizer para Ele, se você tiver coragem, esse for o seu desejo, que você estude, que você trabalhe para ter e dar à sua família uma vida melhor. Mas fale para Deus: Senhor, eu quero ser um missionário lá com os meus empregados. Eu quero ser um missionário lá com meus colegas de trabalho. Eu quero ser um missionário lá com meus clientes. Eu quero ser um missionário lá com o pessoal da escola. Eu quero que os meus vizinhos e a minha rua saibam que há um homem de Deus, uma mulher de Deus nessa rua. Eu quero que, apesar das minhas lutas, dos meus problemas, eu quero que, apesar dos meus fracassos e perdas, Deus saiba que possa contar comigo e que eu possa ser usado para que o seu reino avance. Fale na sua oração: Deus, eu quero ir embora desse culto hoje, certo que o Senhor me capacitará, que o Senhor entregará algo especial nas minhas mãos. Quem sabe eu vim para esse culto hoje, tantos faltaram, para que o Espírito Santo falasse ao meu coração: vai haver um rebuliço lá na empresa, lá na família, lá na escola, e isso vai começar a partir de mim. Vai haver um movimento diferente, estranho, que eu nunca imaginei, lá na minha família, lá no meu bairro. Isso vai começar através de mim. Escreva, Senhor, escreva, pode escrever, Pai, escreve, que eu vou embora nessa noite, equipado com aquilo que o Senhor há de fazer através da minha vida. Eu não sei o que é, eu não sei como começar, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo vai agir e a minha vida vai inflamar outras vidas. Fala isso no seu coração. Eu quero ir embora hoje à noite, antes de dormir. Eu quero orar pela minha escola, eu quero orar pelos meus empregados, eu quero orar pelos meus colegas de trabalho, eu quero orar pelos meus patrões, eu quero orar pela minha família. E que ninguém fale, mas eu falarei, eu falarei, eu falarei. Pai querido, no nome de Jesus, que as palavras de Paulo aqui em Romanos 10 possam ecoar e incomodar o nosso coração, porque nós, como Igreja Batista Atos de Amor, queremos ser, acima de tudo, como missão principal, promover homens e mulheres que tenham o coração e a mente em missões. Oh, meu Deus, toca no nosso coração. Continuem orando, fique com a cabeça baixa, continuem em atitude de oração. E eu sei, e eu sinto, que há pessoas aqui nesse lugar, que Deus talvez nessa noite está incomodando e chamando para algo especial na obra missionária. Talvez, meus irmãos, sua vida não está dando certo. Talvez sua cabeça está uma bagunça. Talvez você está incomodado. E eu vou dizer, se você não ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer e tomar decisões sérias na sua vida vai continuar assim e daí para pior. Sabe por quê? Porque o propósito especial para a sua vida é você ser usado por Ele. Por isso, nessa noite, eu quero orar. Se tem alguém aqui nessa noite que quer falar para Deus e o pastor orar, para que você coloque a sua vida na obra missionária, eu quero que você fique em pé onde você está. Tem alguém? Pode ficar em pé que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Pode ficar em pé. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais, vai ficando em pé aí, que eu não sei o que Deus vai fazer com a sua vida.
Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica com medo não, fica com medo não. Medo é coisa que o diabo planta em nós. Sabe quantas vezes, Marquinho, está escrito na Bíblia, não temas? Você sabe quantas vezes? Fala aí no microfone, não sei. Fala aí. Não sei. Você sabe quantas vezes, Alexandre? Você sabe quantas vezes? Você sabe quantas vezes está escrito na Bíblia, não tenha medo, não tema? Sabe quantas vezes? 365 vezes. Sabe por que tem 365 vezes? Porque Deus manda dizer para mim e para você, através da sua palavra, que Ele cuida de nós todos os dias do ano. Todos os dias. Por isso não fica com medo com o que Deus vai fazer na sua vida, não. Porque é grande e vai revolucionar, ao ponto de você nem acreditar, mas Ele vai agir. Pai querido, toma os teus filhos que aqui estão, em pé, dizendo assim: Deus, se tem algo especial, derrama sobre a minha vida. Eu quero ser usado para a tua glória. Eu quero, Deus, produzir vidas para o teu reino. Eu quero ser pescadora. Eu quero ser pescador. Eu quero que através da minha vida a mensagem da salvação exploda em processos santos na vida de muita gente. Por isso, Pai, eu estou aqui nessa noite dizendo para o Senhor: usa a minha vida, usa a minha vida. E nós, como igreja, te louvamos e te adoramos, porque isso aqui, Senhor, sabemos que é a manifestação do teu Espírito Santo. Por isso te louvamos e agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar em pé no nome de Jesus. Dê um abraço quem está do seu lado e diga assim: Deus quer te usar, meu filho. Deus quer te usar, minha irmã. Amém. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito.
Aleluia, vamos aplaudir o Senhor, queridos. Ele, a morte venceu. Olha, eu quero mandar um abraço para o irmão Jair, lá no Areado, está acompanhando o nosso culto. E também o irmão está assistindo a gente lá em Angola. O irmão, deixa eu ver o nome dele aqui, ele é Batista, Sebastião Cutumbela. Está lá em Angola, um abraço, irmão. Tem o Mateus Ovando em Nova Andradina, quem conhece? Está assistindo também o culto. Obrigado, viu, pastor? Você está assistindo? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Olha, você não pode ir embora sem comer o Nutella, Danette, né? R$10, tá? Você compra ali o Danette, tá? Vou fazer o seguinte, Dovilho, o que sobrar, daí você compramos, amém? Tadinho do Dovilho, o pastor me pega pra... Tá? Então vamos comprar lá para ajudar os juniores aí. Ó, essas cantinas, eu não sei se você sabe, todas um percentual vai para a construção da igreja, viu? Então você adquire isso, está ajudando a construção da igreja também, tá bom? E também tomar um cafezinho ali, amém? Você que puder abrir os braços, ou abrir as mãos e erguê-las ao céu, faça isso. Pai querido, nós te louvamos e te adoramos por essa noite. Obrigado porque é tão saboroso ao nosso coração saber, ó Deus, que missões é algo que precisa ferver em nós. Faz de nós uma igreja missionária, que avancemos nisso, porque sabemos que isso é o teu reino. Quando buscamos isso em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso, Pai, abençoa-nos de forma especial, despede-nos no teu amor, ó Pai, na graça do Filho e na consolação do Espírito Santo. Que isso esteja sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Dá-nos uma semana abençoada, pois pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Estamos encerrados. Vão na paz do Senhor. Eu sou aquele que te viu.